Você que é pequeno empreendedor, eu tenho uma pergunta. Você está vivendo ou está sobrevivendo? Vou te ajudar a refletir. Se todo domingo à noite para você é uma angústia e segunda de manhã você levanta para trabalhar e você não quer sair de casa, parece que você está apenas sobrevivendo. Mas se você sai empolgado, alegre, feliz e quer começar a trabalhar logo, aí podemos dizer então que você está dando sentido para a sua vida. E hoje está aqui do meu lado o Ricardo, né? Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, Alexandre? Como é que você está? Tudo certo. E a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre como é que a gente pode dar ou não sentido para a nossa vida. Não é mesmo, Ricardo? Isso aí, Alexandre. Eu vou te falar que assim, só pela sua arrancada, minha sensação é que tem dias que eu tô só sobrevivendo, viu? Não é fácil. A gente sente uma pressão, né? Parece que tem tanta coisa que vem em cima da gente, aquela sensação de avalanche, que a gente precisa colocar as coisas em ordem e de algum jeito fazer funcionar. Não sei como é que é para você. Não, é assim. Fazer sempre o que a gente gosta, claro que é muito difícil, né? A gente não tem essa capacidade. Mas eu digo que mais importante do que fazer o que a gente gosta, me parece que é a gente ter a noção de fazer aquilo que precisa ser feito. Porque não tem como, durante um dia, e aí eu vou arriscar aqui, tá? Eu vou usar Pareto. Talvez se a gente for pensar durante o dia todo, 80% do nosso dia seja tempos de não prazer, ou de atividades não prazerosas. E 20% de atividades que nos dariam prazer. Mas se a gente for pensar assim, a gente acaba não fazendo nada, né? E eu gosto de falar que tem um ditado que fala o seguinte: o pessoal fala assim: se você gostar do que você faz, você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida. Bobagem, besteira. Para com isso, não tem como. Mas eu penso que se tivermos essa visão de que eu preciso fazer aquilo que tem que ser feito, talvez eu consiga buscar, assim, um equilíbrio. Que dica você dá para isso? Sabe, Alexandre, acho que é muito sofrido para uma pessoa imaginar que ela não sabe para onde ela está indo. A sensação de todo dia você acordar com aquela angústia, você falar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e somente porque tem que fazer. E isso é muito pesado. Com o tempo, o preço vai ficando muito alto. As pessoas vão se sentindo presas, travadas, e isso começa a refletir em vários aspectos. No emocional, começa a refletir na parte psicológica, nos relacionamentos. Então, para isso, a gente precisa voltar ao essencial, que é tentar descobrir um pouquinho do porquê estamos aqui. Porque assim, se você acredita que você está aí por um acaso, desiste. Isso não faz sentido. Agora, nós não estamos aqui por um acaso. Eu concordo com você, plenamente. E nós precisamos, às vezes, parar um pouco, de forma ordenada, refletir sobre o que estamos vivendo, sobre o que vivemos, para saber para onde vamos. É engraçado você falar isso, porque me vem na mente uma coisa que eu sempre costumo dizer para as pessoas quando eu estou dando algum tipo de aconselhamento, quando eu estou acompanhando algum empreendedor, né? Que o importante não é saber por quê, mas o importante é saber para quê. O porquê, eu entendo que ele dá essa sensação de olhar para o passado, ele parece que a gente está olhando mais para o passado, então o porquê ele se remete ao passado. E o para que ele se remete para frente, né? Mas assim, quando a gente não tem claro isso que você está falando, eu concordo contigo, ou seja, por que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo, e eu acho que não é tanto o porquê que eu estou fazendo, porque isso é passado, mas o mais importante que eu penso, e aí você que está aí também, comenta com a gente o que você acha, eu acho que o importante é para quê.
O para quê ele dá essa sensação de que há algo que vem, algo que é melhor, é algo que vai ser construído, é algo que a gente pode, como ser humano, interferir. Porque o porquê parece que fica sendo um destino, um negócio predestinado, não sei, parece que é algo assim, é fatídico, ou seja, vai acontecer desse jeito. Uhum. E aí tira a liberdade do ser humano. O para quê não, o para quê dá essa condição de eu intervir no que vai acontecer. Ela dá condição de amplitude. Porque o que acontece? Quando nós pensamos somente no porquê, eu acabo amarrando muito no meu contexto hoje, né? Então, Ricardo, por que você está segurando essa caneca? Porque estou com sede, tá? Mas qual é o propósito de você estar segurando essa caneca? Opa, muda a pergunta. Muda bastante. Então, Alexandre, o que a gente está falando aqui é um pouco de senso de propósito. E senso de propósito, eu não descubro o propósito da minha vida somente respondendo simples porquês. Eu preciso ter uma reflexão um pouquinho mais coordenada, mais amarrada, né? A gente precisa saber que as coisas não são soltas na nossa vida. As coisas não acontecem somente por um acaso, ou porque eu deixei a vida me levar, né? Como muitos falam. Sim, então, nós precisamos trazer e encontrar quais são as bases da nossa história. A gente precisa começar a construir essa cronologia dos fatos, das coisas, das emoções, das situações que me tocaram, que foram relevantes na minha construção pessoal. Porque isso não acontece por um acaso. Como eu já tinha dito antes, a nossa vida não acontece por fatores aleatórios, né? Não porque um dia vai cair um cometa e vai mudar a sua vida. Pois bem, se o cometa não vier, eu espero até quando? Então, nós temos que parar um pouco de sonhar com essas coisas do quem sabe um dia, estou esperando. A gente precisa trazer para hoje. Isso me lembra também uma coisa que eu costumo falar, que quando a gente está esperando o perfeito, a gente fica esperando o ótimo. E o ótimo é inimigo do bom, né? Do bom, né? Ou o feito é melhor que o perfeito. Exato. Né? Porque tem muita gente que fica também nessa procrastinação, nesse amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu começo, amanhã eu vejo. O problema do amanhã é que o amanhã não chega. Então, aí a pessoa começa a viver do amanhã e ela vive ansiosa. Né? E a pessoa que vive muito no passado vive deprimida. Então, o que a gente está começando a conversar aqui, não sei, mas pelo jeito que você falou do propósito, me parece que então o ideal seria um empreendedor, independente do tamanho, pequeno, grande, médio, né? Talvez até o empreendedor que está aí nos assistindo, o pequeno empreendedor, que tem poucos funcionários, tem 2, 3, 5 funcionários. Talvez ele precisasse entender, então, o que talvez a gente esteja tentando construir aqui, em vez do produto que ele vende ou do serviço que ele vende, talvez ele precisasse buscar um sentido para a vida, um sentido para a empresa dele. Com certeza, com certeza. E aí já falo o seguinte, empreendedor, eu sei que o seu tempo está sendo consumido por todo o trabalho, todas as obrigações, mas você vai ter que parar em algum momento. Em algum momento você tem que parar, falar, peraí, agora eu preciso de um tempo para mim e para minha empresa, para o meu negócio. Até porque senão você deixa de trabalhar o negócio e você trabalha pro negócio, você se torna escravo. Com certeza. Eu não sei, muitos empreendedores que eu converso têm essa sensação de escravidão. Por quê? Porque eles estão tão no bumba meu boi, tão no operacional, tão a coisa do jeito que vai acontecendo, ela vai se envolvendo e meio que é uma bola de neve, que ele fica só no operacional. Mas daí, com certeza alguém está pensando assim, mas eu não tenho tempo para nada, como é que eu vou ter tempo para o estratégico? Pois é que se você continuar no operacional, você não vai ter tempo para o estratégico mesmo. Nunca vai ter. E assim, tempo é um negócio que não tem jeito. Eu tenho 24 horas. Você tem? Também. 24 horas. Então o tempo é muito mais uma questão de
prioridade, de fazer o certo uma vez só, do que dizer que não tem tempo. Concorda? Com certeza, com certeza. Então, assim, e não podemos tirar desse pacote aí, né? Empreendedor tem família, né? Não, a vida dele não é somente o trabalho. Eu tenho filho, no caso 4. Você tem quantos? Eu tenho 5. 5, então, né? Exato, exato. Isso não pode ser descartado. E a atenção para as pessoas com quem a gente ama e a gente convive, a gente não pode reduzir a zero esperando sempre a compreensão que nesse momento eu preciso trabalhar. Ou preciso ganhar dinheiro para eles. Exato, porque a gente força um pouco, né? Convenhamos que tem hora que a gente quer fazer virar de forma às vezes irracional. A gente tirou aquele tempo valioso de estar com a família. A gente perde tempo em coisas não importantes e esquece de ter tempo para aquilo que realmente importa. Mas a gente não percebe. Porque a gente está no dia a dia. A gente quer fazer virar. A gente está no dia a dia. E a gente acha... E eu sempre falo que a gente acha que às vezes, vou usar até uma expressão chula aqui, né? Mais tempo de bunda na cadeira é mais resultado. E é assim? Pela tua experiência? Não é assim, Alexandre, não é assim. A verdade é que, assim, precisamos de organização e planejamento. Certo. Quando a gente sai só fazendo, é aí que a gente está comendo tempo de forma irracional. Tá, e a gente então está falando aqui, você citou, e eu concordo contigo, de propósito. Sim. Mas é um propósito da empresa? É um propósito da pessoa? Como é que... Ou seja, que propósito é esse? Muito bom, muito bom. Eu acho que assim, Alexandre, eu acho que existe uma construção aqui, né? E a primeira coisa que a gente precisa fazer é buscar o propósito, ou você me permite usar o termo, ideal. Ideal, pessoal. Gosto disso. Ideal pessoal. Exatamente. Esse é um conceito que eu gosto. Porque, vou fazer um parênteses aqui. Gente, tem vários livros maravilhosos que falam de propósito, sabe? Então, tem autores famosos, até não vou entrar tanto no mérito aqui, mas vejam, quando a gente fala de ideal pessoal, nós estamos falando de tentar entender o que Deus quer para minha vida. O sonho que Deus sonhou só para você, Exato. Só para mim, Exato. Só para você, empreendedor que está nos ouvindo. Porque nós somos todos diferentes. Não existe esse sonho coletivo quando eu não entendo o que Deus sonhou para mim. Eu só participo de um sonho coletivo de forma ativa se eu sei o que Deus pensou para mim. E Ricardo, se eu não sei o que Deus pensou para mim, será que não é isso que me leva a fazer coisas que eventualmente não eram coisas que eu deveria fazer e isso me sobrecarrega e me escraviza? Sem dúvida, porque eu começo a copiar as pessoas. Eu começo a olhar nas redes sociais, ou aquele colega que eu conheço um pouco, ou até o meu concorrente. Ou eu me encho de técnica? Exato, eu busco um monte de coisa, né? Devoro livros, né? Assisto dúzias de vídeos e no fim eu estou tentando copiar o caminho do outro, mas o caminho do outro só serve para o outro. Nunca é para mim. Não é o meu caminho. Então aqui, gente, fica o desafio. Cada um precisa buscar e entender o que Deus pensou e sonhou para você, porque aí eu consigo depois fazer o passo para a empresa. Porque em muitos casos, né, como você gosta de citar, somos eu presa, né? Então, em muitos casos, eu sou a empresa inteira. Eu empreendedor, né? Só que quando a gente sonha em fazer virar, em fazer crescer, naturalmente a gente vai trazendo outras pessoas. Às vezes é uma pessoa contratada, às vezes é um parente que eu precisei trazer. E conforme eu vou envolvendo pessoas, esse ideal se torna coletivo, não mais pessoal. E aí eu preciso identificar as nuances daquilo que é o ideal da minha empresa. Mas então esse ideal que é pessoal meu é como que ele vai se irradiando e ele vai se juntando com outros ideais e ele vai criando o ideal da empresa. Exato. Ou seja, ele vai criando o para quê e não o porquê, já falamos disso, Exato. né? O para que aquela empresa existe. Exatamente. Que dor que aquela empresa resolve, ou que desejo que aquela empresa atende. Exatamente. E aí, então, deixa eu ver se eu estou entendendo, e agora, como a gente está construindo juntos, aí, então, eu posso dizer sim, eu posso dizer não.
E às vezes dizer não é até mais importante do que dizer sims, porque senão eu começo a fazer tudo, a minha empresa começa a fazer tudo, e eu desvio o foco do que deveria fazer. Quando eu sei a linha mestra, eu sei que caminho eu pego e qual caminho eu não pego. E não pegar o caminho errado já é um grande ganho. Nossa, sem dúvida. Acelera demais. Acelera. Eu não mato tempo, não mato dinheiro e concentro a força no caminho certo. É o que eu falo de eficiência e eficácia, né? O pessoal fica muito com aquela neurose, aquela psicose, eu já nem sei como é que chama isso, porque é tanto desespero para ficar eficiente, e na verdade o pessoal às vezes fica eficientizando coisas que deveriam sumir, desaparecer, processos que não deveriam nem existir. Exato. Então é assim, eficácia, que é fazer a coisa certa, vem antes de fazer da melhor forma possível. Sim. Porque às vezes eu estou fazendo algo da melhor forma possível que eu não precisava fazer. Com certeza. Que nem fazer num país tropical bota para esquimó. E que não vai exportar. Ou seja, e viu? Adianta eficientizar a não bota? Não adianta. E tem muita gente fazendo bota para esquimó aqui. Será? Ah, tem. Você que está aí, eu até tive que dar risada, mas você que está nos ouvindo, concorda com essa afirmação? Tem muita gente fazendo bota de esquimó? Tem muita gente. A verdade é que a gente, depois de um ponto, não consegue perceber direito quando está fazendo isso, né? E aí tem um perigo muito grande. Enquanto a empresa está funcionando, né, as atividades estão funcionando e a gente vai gerando caixa e condição, a gente não percebe que está fazendo bota para esquimó. Agora, quando vem os desafios, as ondas, avalanches, as oscilações de mercado, aí a gente começa a perceber. Só que às vezes, Alexandre, é tarde. Porque muitas vezes a gente perdeu o timing de parar de vender bota para esquimó, né? E podia estar vendendo sorvete na praia, né? Mas a gente continua levando as botas para a praia. E aí para tentar vender. Para tentar vender. O que é muito pior. E aí reclama que o vendedor é ruim. Aí começam a falar, sabe do quê? De estabelecimento de meta. Porque não tem meta, é por isso que você não vende. Falta o desafio. Vou te dar bônus. Vou te dar bônus. Que não vai atingir nunca. Vou trazer mais 2 vendedores para poder mostrar que eles conseguem. Vender bota. Vou trazer um vendedor sênior. Isso. Vou pagar um monte. Isso. Aí o caixa já não tá bom. Aí já viu. Você já viu onde vai dar. Eu sei onde vai dar. Isso aí, ó, eu sei onde vai dar. E a luz que está no fim do túnel não é uma luz. Não é uma luz. O trem. Vai bater de frente e vai machucar. Vai. Mas vamos voltar então para essa questão do ideal, do propósito. Então, se eu entendi, você falou que Deus tem, e aqui não estamos falando de religião A ou B, e aí você, por favor, tem a sua crença, e nós acreditamos, temos a nossa, você tem a sua, mas Deus, que é um ser de amor, que é um Deus bom, tem um sonho para cada um de nós. Tem. E todas as vezes que eu não respondo a esse sonho, eu me frustro. Exatamente. Todas as vezes que eu não respondo adequadamente para esse sonho, eu me torno escravo. É isso. Sendo escravo, obviamente, não tenho aquilo que é mais fundamental no ser humano. Quando eu me torno escravo, eu deixo de ser humano. Eu me coisifico. Por quê? Porque eu perco a capacidade de liberdade. Tem gente que confunde, né? E aqui é importante que a gente fale um pouquinho dessa questão de liberdade, que não estamos falando de poder fazer tudo aquilo que a gente quer. Liberdade é você ter o direito de fazer aquilo que precisa ser feito. Liberdade e responsabilidade são lados de uma mesma moeda. Exato. Vamos lembrar que liberdade tem relação com boas escolhas. Boas escolhas. Que nem sempre conseguimos fazer todas. Exato. Mas aí voltamos para o ideal pessoal. Se eu tenho o ideal pessoal à minha frente, tenho esse sonho de Deus para mim, e eu tenho essa visão, eu vou escolher baseado nele. Não fica mais fácil escolher? Com certeza. Eu acho que talvez as pessoas que estão vendo a nossa conversa aqui estejam pensando assim, mas esses caras estão sendo muito etéreos, estão falando de coisas muito distantes da realidade, né? Porque a gente está falando de ideal, propósito, isso é difícil, né?
é difícil trazer, né, pra cá, pra mesa, né? Como é que vira a vida? Como é que eu uso amanhã? Isso talvez esteja trazendo um pouco de incômodo para alguns. E esse eu acho que é um ponto que cabe a gente desmistificar, né? Dá para fazer isso de forma muito concreta. Simples. Simples. Dá para fazer. Importante. Dá para trazer para o dia a dia. Mas, meu Deus, Ricardo, eu não sei como fazer. Ok, a gente ajuda. Esse não é o ponto. Mas existe um caminho simples e objetivo. Existe um método. Existe um método. É isso mesmo, Alexandre. Existe um método, uma forma que a gente vai passo a passo, de forma gradativa, e consegue construir, chegar nesse ideal, né? E ao longo do tempo, ir observando esse ideal e aperfeiçoando. Porque a nossa vida é dinâmica, Alexandre. A nossa vida não é estática, né? Deus nos colocou no mundo, né? Dentro de um ninho, de uma família, né? Crescemos, nos desenvolvemos, e aí muitos de nós Deus deu o presente de um cônjuge, né? De um parceiro, né? De filhos. De filhos. E a vida vai acontecendo. De uma vocação, de ser empreendedor. Exato, exatamente. E no meio desse caminho Deus falou, eu tenho um negócio para você, assume o seu nicho, né? Abra a sua empresa e venha caminhar. E isso é dinâmico. Às vezes a gente para no tempo. Às vezes acha que, descobri meu ideal pessoal, agora eu escrevo em pedra e tá resolvido. Agora é só esperar para morrer. Aí não. E vai morrer sem cumprir daí, vai morrer no meio do caminho. Mas me diga uma coisa. Então você está me dizendo que tem um método para eu descobrir esse ideal pessoal? Tem sim. Tem uma forma. Isso, tá. Tem sim. E eu descubro ele. Isso. Porque se é um sonho de Deus, ele já está comigo. Exatamente. E aí pode ser que venha alguém que fale assim, pô, mas vou ficar esperando Deus falar na minha orelha, né? Talvez isso nunca aconteça. Mas viu, quando tem método, quando tem forma, as coisas ficam simples. Se descobre. E aí, lógico que eventualmente, Alexandre, isso é uma coisa que é uma pergunta bastante comum, né? Tá, mas como é que é isso, né? Como é que é formulado, né? Como é que é pensado, né? Como eu disse, é um processo. E muitas vezes a gente chega numa frase, né? Uma frase que tem termos ali que vão nos ajudar a dar uma visão e um caminhar para as coisas. Vão dar esse norte. Dão esse norte. Essa meta pessoal. Exatamente. E viu, nós não estamos falando que chegou um coaching, um mentor e te deu. Né? Não é isso. Não funciona, né? É uma descoberta pessoal. Que a gente pode ajudar. Exato. Quando a pessoa é instruída, o trabalho é dela, o mérito é dela, o conhecimento é dela. E vai fazer toda a diferença. Com certeza. Sabe por quê, Ricardo? Agora até fazendo um gancho aqui, na questão de caixa do pequeno empreendedor. Certo. E o pequeno empreendedor, a gente pode falar de um monte de coisa, mas no final do dia, no final do mês, o que acontece é isso. Ele sofre com o pequeno empreendedor. Uhum. E aí esse pequeno empreendedor, que não tem caixa no final do mês, vai fazer o quê? Focar todos os esforços para ter caixa. Sim. E aí todas as vezes que ele pôr a meta dele como gerar caixa, gerar caixa, gerar caixa, sabe o que vai acontecer? Ele não vai ter caixa. Porque dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência da empresa que entende que ela precisa impactar o maior número possível de pessoas. Seja impactar com produto, seja impactar com serviço, mas o impacto que ele causa, a quantidade, quanto mais gente ela puder ajudar, mais vai escalar. Quanto mais escalar e mais gente ajudar, mais pessoas vão indicar um para o outro. Uhum. E é um ciclo virtuoso que você para de correr atrás de cliente e o cliente começa a chegar até você. Por quê? Porque através do teu ideal pessoal, transferido para o propósito, para o ideal de empresa, e vamos falar aqui de ideal empresarial, sim. Você vai ajudar aquelas pessoas que mais precisam daquilo. Sim. É por aí? Sim, é por aí. E aí você só tem um aumento de convergência. Tá? O quanto mais o teu ideal pessoal converge com o ideal da empresa e as pessoas vão se agregando, vão fazendo parte disso, naturalmente as pessoas vão encontrando a sua parte nesse espaço
e essa empresa começa a convergir junta pela soma do jeito de fazer de cada um. Olha que legal. Então agora eu vou tentar fazer aqui uma analogia. Sim. Eu acho que as analogias trazem muito para o concreto, para a vida, né? Então aquela folha seca que estava lá no vento, que o vento levava para um lado, levava para o outro, levava para um lado, levava para o outro, é como se fosse o empreendedor sem esse ideal pessoal. Sim. Ele não sabe que caminho seguir. E já dizia lá Alice no País das Maravilhas, quando você não sabe que caminho, qualquer caminho serve. E aí, então, essa folha seca, que hora está para um lado, hora está para o outro, hora está para o lado, hora está para o outro, as pessoas que se agregam a ela também são igual. Hora estão para um lado, hora estão para o outro, não sabem que caminho seguir. Exatamente. Quando você descobre o ideal pessoal e você estabelece que aquela é a meta, inclusive lembrei de uma frase de São José Amarelo, que ele falava, uma vez fixada a meta, é preciso olhar para lá, sempre para lá. Né? Então, quando você estabelece a meta e começa a trilhar aquele caminho, então parece que pessoas que têm convergência com isso vão se agregando a esse caminho. Sim. Aí Sim. funcionários não engajados, não motivados, Sim. começam a aparecer pessoas que têm a ver com esse propósito, com esse ideal dessa empresa. Com certeza. E eu vou fazer um paralelo aqui com o que muitas empresas fazem, né? Muitas empresas grandes, né, elas gostam de instituir sua missão, né, e sua visão. Para a maior parte das empresas que eu conheço, os empregados não se enxergam dentro disso. Porque eles veem aquele quadro na parede, né? A nossa missão é essa e a nossa visão é essa. Ou seja... É nossa de quem? Então, nós queremos fazer isso para chegar nisso, né? E vira um quadro na parede. Agora, quando a gente traz para ideal, qual que é o meu ideal? O que Deus sonhou para nós juntos como empresa, né? E quando as pessoas entendem isso, né, fica muito mais fácil. E eu falo para você também, Alexandre, que assim, a moeda tem dois lados. Fica muito mais fácil de eu pensar em quem manter junto comigo, em quem não manter junto comigo. É verdade. E aí nós sabemos que tem muitas empresas que começam no anseio de uma, de duas pessoas, de três pessoas ou de uma família, e no caminhar se percebe que cada um está indo para um lado. Quando é estabelecido um propósito empresarial, a pessoa nem entra. Ou a pessoa não entra, ou ela fica desconfortável com a caminhada. E aí percebe-se rapidamente e já ela segue percebe o caminho. Que ali não é mais o lugar dela. Perfeito. Então é muito importante esse pensar nesse propósito, nesse ideal de empresa. E aqui eu reforço com você, tá, empreendedor? Né? Se você não tem o teu ideal pessoal, se você não tem o teu ideal de empresa, precisa parar para pensar nisso, tá? Porque muitas vezes é o anseio de se tentar muita coisa que vai fazendo com que o carro comece a fazer zigue-zague na pista. E com muito zigue-zague, a gente sabe que pode ser que uma hora ele saia e não volte para a pista. A chance de bater no guarda-reio é gigante. É muito grande. Então fica esse alerta. Se você ainda não fez isso, é tempo e é possível que seja feito. E existe um método para isso, existe uma fórmula para isso, a gente consegue ajudar e a gente consegue levar esse pequeno empreendedor, esse empreendedor que é cristão, esse empreendedor que é católico, a gente consegue levar ele a aumentar o seu lucro e ainda manter a sua fé, manter os seus princípios. Exatamente. É isso? Eu diria até mais, Alexandre. Eu acho que pelo fortalecimento dos seus valores, dos seus princípios, da sua fé, ele vai conseguir achar o caminho do encaixe, o caminho da pista, né, da highway, né, da pista expressa, para poder realmente fazer, desenvolver e chegar lá no rumo dele. E além disso, quando você tem um ideal que é pessoal, e isso é transmitido, isso é transferido, isso é irradiado, e você tem o ideal de empresa, aquela empresa é única. Sim. Aí você não tem mais concorrência. Existe a concorrência, mas o concorrente não faz o que você faz. Ele faz diferente. Sim. Porque aquilo que eu faço, aquilo que a minha empresa faz, só eu faço. Você encontrou algo próprio. Próprio. Original. Do meu jeito. Original. Autêntico. E originalidade, autenticidade
tem o seu valor. Sem dúvida. E aí não é preço, é valor. Sem dúvida. E aí nós estamos então começando a navegar no Mar Azul, e não no Mar Vermelho. Exato. Que está todo mundo se estapeando, brigando, se empurrando, se apunhalando. Eu paro de mirar no outro para olhar para frente, para aquele horizonte enorme. E que só eu posso. E só eu posso chegar lá. Caminho que só eu posso trilhar. Exato. Legal. E aí então, você que está nos assistindo, conheça um pouco mais sobre o empreendedor transformado. Eu sou Alexandre Rossi. Eu sou Ricardo Azen. E até a próxima. Um abraço. Até mais.